A Jovem Pan News conversou com o deputado Toninho Wandtche, do Progressistas, ele que é líder da bancada do Paraná na Câmara Federal. Entre os assuntos abordados nessa entrevista, Toninho falou sobre o protagonismo dos parlamentares do Paraná, destacou a votação do orçamento como prioridade. Ele também comentou a relação da bancada paranaense com o governo federal e a expectativa depois da nomeação de Gleisi Hoffmann, que também é do Paraná, para a Secretaria de Relações Institucionais. Vamos observar então essa análise de quem representa a bancada toda do Paraná em Brasília. Gleisi já foi ministro da Casa Civil, ela tem uma experiência, uma vasta bagagem, ela sabe conduzir o processo. Eu vejo que para nós paranaenses, inclusive, fica mais fácil a relação com a ministra, né? E eu tenho visto que ela tem trabalhado bastante nesses dias que ela assumiu e tem conseguido, inclusive, um resultado positivo, que se nós aprovarmos o orçamento no dia de amanhã, é o fruto do trabalho dela. Ela é uma pessoa que tem capacidade, independente da ideologia do partido. Isso aí, hoje aqui na Câmara é uma guerra, né? Vocês devem ter acompanhado, aqueles que são radicais da direita contra os radicais da esquerda, e o Brasil está no meio desses dois, né? Então nós temos que trabalhar para fazer com que as coisas andem. Eu coordeno a bancada já pelo 10º ano seguido, então já passei pelo governo da Dilma, já passei pelo governo do Temer, do Bolsonaro, agora do Lula, porque eu trabalho pelo Paraná. E eu tenho dito à nossa bancada que nós temos que estar atentos aos interesses do nosso Estado, independente que ele esteja lá no poder. Olha, além da movimentação lá na Câmara Federal, durante essa entrevista, o deputado que é do Progressistas também falou sobre a possibilidade, então, de federação entre o PP e o União Brasil. Será que vai acontecer? Vamos já observar, então, o que o parlamentar aqui do Paraná fala sobre o assunto. Veja bem, é uma possibilidade ainda. Na bancada do PP existe uma situação favorável para que isso aconteça, e agora nós demos uma autorização com o nosso presidente Ciro tratar desse assunto, e agora vamos ver esse movimento como é que fica, né? A gente nunca sabe, a política ela surpreende bastante. O que está tudo certo hoje, amanhã pode não estar mais, né? Mas no Partido Progressista somos favoráveis a essa federação com a União. Olha, na terça-feira à noite, a Executiva Nacional do Progressistas aprovou a continuidade das negociações para uma possível federação com a União Brasil. Se der certo, eles vão formar o maior grupo político do Congresso, com 109 deputados federais e 13 senadores. Eu já vi mensagem aqui do Jefferson Kloss chamando a atenção para o Toninho, tentando falar bem ali de um jeito sobre a Gleisi Hoffmann. A gente sabe que nas palavras pode até sair um discurso que defenda a ex-parlamentar paranaense e agora ministra, então, dessas relações institucionais, mas na linguagem corporal não tem como esconder o desconforto que muitos demonstram a partir dessa nomeação. A gente sabe aqui nos bastidores que Gleisi Hoffmann não é tão benquista assim, no sentido ali de simpatia e de amizade com todos os parlamentares, o que seria muito necessário agora assumindo esse cargo como ministra. No discurso, ao subir ali no palco, no palanque, ela já baixou o tom e já tentou em alguns momentos trazer ali um ar mais ameno para essas conversas com os parlamentares. Por outro lado, existem inimizades que vão permanecer e que não vão se resolver simplesmente com falas mais tranquilas. E aí a gente vê também essa possibilidade de uma super bancada, então, na Câmara Federal, tratando da união, justamente do União Brasil, com o PP. Mas aí temos esses dois pontos para ressaltar aqui. Aquilo que o ouvinte chamou a atenção, Carlos Cobalt, que é sobre essa tentativa de se aproximar, talvez um pouco mais da Gleisi Hoffmann, da bancada paranaense, e também o olho já nos 109 deputados que podem estar compondo uma mesma federação. Olha, Bia, a aposta de Gleisi Hoffmann é única e exclusivamente do presidente Lula, né? Na classe política, ninguém gostou da ideia de Gleisi Hoffmann comandar a articulação política. Então, portanto, é uma aposta que o presidente Lula faz para tentar trazer, principalmente os partidos do Centrão, para essa governabilidade que ele tanto precisa. Agora, até o governador do Rio Grande do Sul chegou a fazer críticas, ele que é do PSDB, chegou a fazer críticas também em relação a Gleisi Hoffmann, dizendo que ela não conhece a realidade dos estados e que ele acredita que ela possa ter dificuldade. Agora,
esse é o sentimento da classe política em Brasília, né? Não só nos estados, mas também em Brasília, de que Gleisi vai ter que se desdobrar para conseguir abrir diálogo ali com os partidos políticos, principalmente do Centrão. Ela tem essa missão de tentar trazer o maior número de deputados para a base governista, para que o presidente Lula consiga aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. Não vai ser fácil, ela já está agora passando por alguns desafios. Essa questão da votação do orçamento é o primeiro deles, tem a questão de tentar segurar o projeto da anistia, que cada vez parece ganhar mais corpo dentro do Congresso, então esse é um outro desafio. Agora eu quero trazer uma informação aqui sobre essa questão da federação envolvendo PP e União Brasil. Ontem era por volta de 10h30 da noite, eu conversei com uma fonte em Brasília que me disse o seguinte: por acaso ela estava saindo de uma reunião entre Rueda, Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, e também o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Eles tinham acabado de sair de uma reunião e eu perguntei, olha, como é que está essa conversa sobre a federação? Essa fonte me disse o seguinte, olha, da parte do PP muito bem avançada, já sinalizada, inclusive a gente trouxe aqui essa semana a informação que a bancada do PP do Paraná se reuniu aqui aprovando essa união aí com o partido de Antônio Rueda, e agora essa discussão está em Brasília, chegou nos presidentes nacionais. E aí, o que eu perguntei, claro, como é que vai ficar a questão do Paraná? Quem vai comandar a federação aqui, se ela vier a se consolidar? O Felipe Francischini, que é o presidente do União Brasil, ou o Ricardo Barros do PP? E aí veio uma informação nova. O que essa fonte me disse foi o seguinte, olha, essa definição vai ficar para a direção nacional. Então, o Brasil são 26 estados, 9 vão ser comandados pelo PP, caso a federação saia, outros 9 do União Brasil. E aí você tem alguns estados considerados chaves que vai ficar essa decisão para o Congresso Nacional. Nós estamos falando aí de São Paulo, de Rio, de Minas e também do Paraná. Então não tem essa definição se Ricardo Barros ou Felipe Francischini vai assumir essa federação caso ela aconteça aqui no Paraná. Agora, tem ali uma discussão envolvendo a direção do União Brasil aqui do Paraná. O Sérgio Moro está de olho, está tentando buscar presidir o União Brasil aqui do Paraná. E aí, outra informação que eu tive de bastidor lá em Brasília é o seguinte, Ricardo Barros já está em conversa muito adiantada com o Sérgio Moro. Sérgio Moro que quer ser candidato ao governo aqui do estado do Paraná. O que o Ricardo Barros está de olho? Obviamente ele que é um grande articulador político. Ele quer indicar a vice de Sérgio Moro e também colocar o deputado federal Pedro Lupion como candidato ao Senado. Então, Ricardo Barros já numa conversa muito próxima a Sérgio Moro, visando aí a eleição de 2026. Retomar aqui o ponto sobre a Gleisi Hoffmann, porque a gente ouviu ali a avaliação da bancada paranaense, né, de que o orçamento seria ali um primeiro teste de fogo em relação a essa competência ou capacidade para fazer a negociação. E informação de hoje, né, da Folha de São Paulo, é de que a Gleisi teria negociado liberação de emendas travadas para conseguir votar a questão do orçamento. A Folha conta que teria existido uma reunião no domingo e que a promessa seria exatamente liberar aí emendas travadas no valor de 3,8 bilhões de reais, acerto que teria sido feito, né, costurado ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também com o Davi Alcolumbre. Aí, portanto, a gente retoma aqui o que foi dito no início desse jornal, né? As emendas parlamentares são a forma com que o Congresso, Câmara